noite, tudo bem com você? Como tá fazendo muito frio por aqui, eu resolvi fazer um chazinho pra esquentar. Aí também tá fazendo frio? Me conta aqui nos comentários. O chazinho, ele serve tanto pra esquentar como pra ajudar no soninho. Soninho, 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 soninho. Eu queria dizer pra vocês que o nosso vídeo de hoje ele está totalmente improvisado. Tem um equipamento aqui que acabou estragando. Então vocês podem ver até pelo ângulo que tá tudo diferente, né? Eu espero que vocês gostem, porque eu achei muito importante trazer essa palavra do dia de hoje. Porque Deus falou muito comigo e eu espero que fale muito com você também. Hoje nós vamos seguir com a leitura do livro de Mateus, a partir do capítulo 22, a história da festa do casamento. Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem: já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar. Venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, outro foi trabalhar em seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais: temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas, convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com roupa apropriada e perguntou-lhe: amigo, como você ousou entrar na festa vestido assim? O homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos: tirem-no daqui rápido, amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno. Certifiquem-se de que ele não vai voltar. É isso que quero dizer quando afirmo: muitos são convidados, mas poucos participam. Pagando impostos a César. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certos de que o iriam incriminá-lo. Para isso enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes com esta pergunta: mestre, conhecemos a sua integridade, sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo. Não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos. Diga-nos com toda a honestidade: é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse: qual a razão desse joguinho? Porque tentam me pegar com essas armadilhas. Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda de prata. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que pertence a ele e deem a Deus o que lhe é devido. Os fariseus ficaram sem resposta
ressurreição, se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés disse que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos, e sua esposa passou para o irmão dele. O segundo também a deixou sem filhos, igualmente o terceiro, e assim todos os 7. Por fim a mulher morreu. Queremos saber o seguinte: na ressurreição de quem ela será esposa? Afinal ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: Vocês estão raciocinando errado, e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras. A gramática é clara. Deus diz: eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. A multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo. O mandamento mais importante. Quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse: ame o próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e dos profetas deriva deles. Mestre e filho de Davi. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus prosseguiu: bem, se o Cristo é filho de Davi, como vocês explicam que Davi, inspirado, disse que o Cristo era seu Senhor? Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele ao mesmo tempo ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos e literalistas que eram. Não querendo arriscar nova humilhação num debate público, desistiram de lhe fazer perguntas. Shows religiosos. Capítulo 23. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com brilhos da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados
e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre e todos são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Você só tem um pai e Ele está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles: Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se. Seja um servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Impostores. Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido. Impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Vocês dizem: se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante que a pele das suas mãos. Que tal esta bobagem? Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor. Mas se levanta as mãos, tomando Deus por testemunha, então ela é válida. Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de oração? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo, e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham. Mas do essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam o quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior, e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo. O que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinhas do mesmo saco e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo. Acham que vão
não sair sem pagar. É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias sábios e mestres, geração após geração e geração após geração. Vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Há uma coisa que vocês não podem evitar: cada gota de sangue justo derramada na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado dessa geração. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora de mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora está desolada. Não passa de uma cidade fantasma. Que mais posso dizer? Apenas isto. Estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer: oh, ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Oh, ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Oh, ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Oh, ele é um bendito de Deus e está vindo